Hello guys! E aí, tudo bem? Hoje vamos falar sobre como foi quando eu me assumi gay. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Douglas Hoffman e hoje nós vamos falar um pouquinho de como foi a aceitação de quando eu disse pai, mãe, mano, eu sou viado. Então, mas antes de tudo, se você não é inscrito no meu canal ainda, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação, curtir, comentar, compartilhar com seu grupo aí de amigos, de familiares, tá bom? Me ajuda bastante, pessoal. Tô precisando. No início de canal é difícil de crescer no YouTube, então assim, conto com a ajuda, com a cooperação de vocês. Bora lá. Pessoal, então assim, sem mais delongas, eu tenho hoje, pela primeira vez, vou estar falando a minha idade no canal. Oh, meu Deus! Sim, gente, eu tenho 28 anos, vou fazer 29 anos, infelizmente, agora em novembro. Mas enfim, quando eu tinha 16 anos, eu já me entendia como gay, como uma pessoa que gostava do mesmo sexo, ou pelo menos sentia atração sexual pelo mesmo tipo, né, de traços masculinos, que é o sexo masculino, né, e então com 16 anos eu contei pro meu pai, pra minha mãe e pro meu irmão que eu era gay. Que eu era não, porque eu ainda sou e continuo e serei por várias outras vidas e muito mais, porque eu adoro ser gay. Menor condição de deixar de ser. Gente, tem uma outra história de como foi minha aceitação, mas essa fica para um outro vídeo. Esta daqui nós vamos falar como foi aqui em casa. Então assim, com 16 anos eu já andava com muito pessoal gay, eu andava em turmas aqui na minha cidade, a gente passeava muito no final de semana e fazia festinhas na casa de amigos e, né, muito tararã e tararã e tararã. E aí naquela época o Facebook tava em ascensão, né, todo mundo utilizando, titio, titia, papagaio, periquito. E aí eu me lembro que esse dia eu tinha ido na praça aqui, o pessoal fazer um tuts. Olha que evento legal, ir na praça fazer um tuts, né? Olha que cidade bacana, tanta coisa legal pra fazer, né? A gente vai no final de semana numa praça fazer um tuts. Nossa, deixa passar. Enfim, eu fui nesta praça e aí fiz tuts, bati foto e tudo mais, postei no Facebook. E aí, quando eu cheguei em casa, estava, né, à minha frente, meu pai, minha mãe e meu irmão sentado. Meu irmão ainda muito pequeno, né? Tenho 10 anos de diferença do meu irmão, hoje ele tem 18, eu 28, então na época, né, que eu tinha 16, vocês fazem o cálculo aí que eu sou péssimo em matemática, a idade que ele tinha, mas ele era novo. Isso eu já sei, de longe. Enfim, continuando. Meu pai eu cheguei em casa e meu pai falou assim, eu toda maquiada, né, maquiadíssima, até eu não sabia usar maquiagem na época, eu passava uma base tão branca, e eu não sabia fazer contornos, então era só aquela base branca assim, não passava no pescoço, então era só o pá, né, um fantasma assim, pá, super branca. Mas eu gostava, me achava linda, e me vestia super colorida. Nada contra quem se veste colorido, mas não é meu estilo hoje em dia. Bom, pelo menos eu militava, né, levantava a bandeira. Enfim, aí continuando, eu cheguei em casa e meu pai disse assim, Douglas, você tem muitos amigos gays, né? Tinha visto a foto recentemente que eu tinha postado no Facebook ali na Praça do Tuts. Aí, né, eu com todo esse peso nas costas de anos, né, de aceitação mesmo e tudo mais, não aguentava mais. Falei, ai, que se foda. Falei, sim, tenho bastante. Ele falou, mas tu não é, né? Aí eu falei, sou bissexual. Gente, vocês não têm noção. Na época, pelo menos na minha época, falar que era bissexual era tipo, bom, essa pessoa ainda pode vir a ser um heterossexual no futuro, né? Coragem!
Ixi, eu bem menina, comportada, jamais, né? Nem nas próximas 1000 reencarnações serei heterossexual. Eu amo ser viado, bicha, E sim, eu preciso confirmar isso a todo tempo, se alguém está fazendo uma pergunta. Por quê? Porque é um mantra pra me sentir melhor, me sentir cada dia mais bicha. E tá tudo bem. Aí, disse isso pro meu pai. Aí meu pai me puxou pelo braço, me levou pro quarto. E aí eu me lembro que eu sentei como se fosse na cama, aqui, sentei no canto da cama, né, ali na cama, e meu pai sentou ao chão, né. Pegou a Bíblia, que na época eles eram, meu pai era católico, minha mãe evangélica, né. Hoje, toda casa que é espiritualista, na verdade eu sou espiritualista, minha mãe e meu pai são espíritas, só seguem a doutrina kardecista, né, pela Kardec, 5 obras básicas. Eu sou espiritualista, eu diria que minha mãe está saindo da doutrina espírita e indo para doutrina, para ideologia espiritualista também, mas esse também é um caso, meu irmão não tem religião. E aí pegou a Bíblia e falou assim: Deus, ó Deus, Deus Todo-Poderoso, você não vai me abandonar neste momento tão difícil da minha vida. Você não vai me abandonar. Gente, eu tenho que fazer assim com graça, porque daí fica mais legal, senão vai ficar uma coisa muito depressiva, né? Fica uma coisa pesada. E foi engraçado, hoje em dia eu vejo muito engraçado. E eu, belíssima, né? Bem menina, sentada, garota, na cama, ali no canto, né? Aí, meu pai folheava a Bíblia, e eu olhando pra ele com, né, aquela cara assim, pá. E ele falando isso, eu comecei a rir, gente. Eu ria. Como se Deus fosse mudar, né? Alguma coisa. Jesus Cristo ensinou o amor, amar o próximo, independente de como a pessoa é, os gostos e tudo mais. Só lê a Bíblia aí, quem tem um pouquinho de conhecimento vai saber o que eu tô falando. E aí, meu pai começou a falar isso. E assim, meu pai entrou e falou 3 coisas que até um tempo atrás me incomodavam muito. Vocês sabem que palavras doem mais do que uma surra, por exemplo, né? Não que uma justifique a outra. Entretanto, no meu ponto de vista, palavras doem muito mais e você fica marcado. Hoje em dia, nós estamos maravilhosamente bem. Meu pai me aceita, como eu sou, tá? Mas voltando. Então ele falou 3 coisas pra mim que foram muito fortes e impactantes. Lá no momento que ele estava bíblico dele, lá falando com Jesus Cristo e todos os apóstolos, né? E folheava aquela Bíblia e chorava. Ah, sim, ele chorava. Chorava. Ele falava: Deus, tu não vai me abandonar neste momento, Deus. Você sempre esteve comigo, Deus. E Deus pra cá e Deus pra lá. Então ele falou assim: porque eu preferiria que você fosse Não vou falar isso, gente, porque eu amo meu pai demais e respeito meu pai demais por estar falando isso. E assim, já estou abrindo, minha vida já é um livro aberto e será muito mais, mas tem coisas que se chamam respeito, né? Respeito de família. Isso eu não vou falar o que ele falou, mas na época me machucou bastante, foram coisas bem fortes, tá? Fiquei machucadinha pra você assim. E aí, gente, né, toda essa cena aí, todo esse teatro aí, né, esse show. Aí eu peguei, depois que ele falou tudo isso, eu só ria, né, fui pro quarto dos meus pais, né, da minha mãe. Minha mãe belíssima, né, minha mãe é belíssima, né, pra quem não conhece minha mãe, ela é loira, de olhos verdes, belíssima. Pena que eu era loiro quando era pequena, né, como eu falo demais, mas voltando. Deitei do lado da minha mãe estava assim, aos prantos, deitada na cama e chorava, gente, ela chorava tanto. Hoje eu rio, foi engraçado. Como se chorasse ia adiantar, né? Né, mamãe? Como se chorasse ia adiantar do que eu gosto de fazer entre 4 parentes, né? Do órgão que eu gosto e não do órgão que eu deveria gostar, conforme a família tradicional brasileira. Meu cu! Vou perder monetização nesse vídeo um dia quando meu canal for monetizado. Mas meu cu mesmo. Daí, ela não falou nada. Ela só chorava. Eu me abracei nela como uma ursa bem bonita, uma ursa panda. Que eu acho o urso panda bonitíssima, belíssima. Fiquei abraçada, sentindo toda a emoção dela. Oh, meu Deus. E aí,
Ela só disse assim: Douglas, você deveria ter me dito isso antes, aos seus 12 anos, aos seus 13 anos, aos seus 16 anos. Aí eu teria falado com o seu papito e eu teria, amenizado essa situação. Por que você não fez isso, Douglas? Lá vem eu, tentar explicar pra ela. Até hoje em dia, já passaram, lá mais de 10 anos, e ela não entende, a querida, que pra mim mesmo era muito difícil me aceitar como bicha, boiola, viado, e todas as palavras, e que boiola eu acho muito feio, já tinha falado no outro vídeo, Mas enfim, e tentei explicar isso pra ela, que não era assim, se não era fácil pra eles, era muito mais difícil pra mim, não sei o quê. Por fim, gente, foi esse tendel aqui em casa, minha. E aí o que aconteceu foi o seguinte, meu pai disse assim, a minha mãe não falava nada, E como a mãe, porque estava concordando com o papai, podia ter falado, Ela falava assim, nossa, eu tô toda travesti hoje, bem feminina. Adoro. Enfim, brincadeiras à parte. Aí a minha mãe, meu pai disse assim, Douglas, você está proibido de sair desta casa. Você não vai ver mais seus amigos. Você não vai ver mais seus colegas. Você não vai pisar fora dessa casa sem dar uma explicação onde você está indo. Você está proibido de ir numa boate, que não vou falar o nome porque não merece o nome, que era uma ex-boate aqui de Caxias, um lixo boate, que todas as gays iam, ali na universidade, Mas enfim, aquele lixo de boate que eu ia. E você está proibido de ir nesse, X-boate. Mas pra quê? Eu sempre fui afrontosa, meu amor. Eu sempre fui afrontosa, bicha afrontosa, não é? Aí ele diz assim, ou tu faz isso, ou tu sai de casa. Adivinha o que é bonita aqui? Escolheu sair de casa. Aí, lá fui eu para o meu quarto, toda depressiva, e eu chorar. Aí, minha vez de chorar, Chorou meu pai primeiro, minha mãe por segundo, eu por terceiro. Cheguei no meu quarto, belíssima, recatada do lar, jamais, fora Bolsonaro. E disse assim, para mim disse assim, estava pensando, gente, eu não tenho onde morar. Eu vou morar no Parque dos Macaquinhos, que é um parque grande que tem aqui na cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. E disse, mas tudo bem, pelo menos vou estar livre. Eu sempre gostei de liberdade, Liberdade é a palavra que me define. Die Freiheit definiert mich. Freedom is a word which defines me. Alright? Enfim. Aí, comecei a arrumar minhas malas, E cada peça de roupas que puxava, eu chorava. Imaginava todas as festas que eu fiz com aquela roupa. Puxava outra roupa e chorava. Imaginava toda a festa que eu fiz com aquelas outras roupas. E que eu queria mais, porque da onde que eu ia tirar dinheiro? Se eu não trabalhava, comecei a trabalhar só com meus 18 anos, quando eu acabei o high school, o ensino médio. Então, arrumei as malas. E nesse vucu-vucu, nesse tendel que eu tava aqui em casa, chegou visita. Bem neste momento. Ai, que horror, Pensa como tava, assim, a cara de taxa do meu pai, da minha mãe e da minha. Mas a visita foi a salvação de todo o espetáculo. Esse show pirotécnico que estava acontecendo. Só faltaram foguetes. Foi padrinha e madrinha do meu irmão, E chegaram e eu estava no quarto chorando. Pois bem, eles chegaram e eu abandonei minhas malas. Eles estavam com aquela cara horrível, Saí e fui na casa de uma amiga, de uma amiga. Passei a noite lá, na casa da amiga, uma vida, a gente foi pro Parque dos Macaquinhos, que eu adorava ir pro Parque dos Macaquinhos, não sei porquê, mas adorava na época. E voltei no outro dia seguinte, de manhã pra casa. Papai e mamãe estavam tendo o café da manhã. Eu voltei belíssima, a francesa.
e como se nada tivesse acontecido. Não me falaram nada. Eu me lembro muito bem da cena. Minha mãe estava na direita da mesa tomando o seu café. Meu pai estava no centro da mesa, né? Ou seja, até hoje existe esse machismo em casa, que meu pai tem que sentar sabe, na ponta da mesa para mostrar que ele é o homem da casa. Inclusive, papai e mamãe estão assistindo isso. Vamos mudar isso, que os tempos mudaram, machismo não, né? A gente tá na época do feminismo e tá feio pra vocês, tá? Isso eu vou ter que falar, tá feio, tá feio, tá feio, tá feio. Mas, voltando. Estavam lá tomando seu o café, enquanto eu tinha passado fome, eu dormi fora, mal sabiam eles onde eu estava. E aí, eu peguei e passei. E aí, gente, assim, eu não me lembro muito bem dos outros detalhes, sabe, porque faz muito tempo. Mas vou tentar sumarizar isso. Deu que chegamos num acordo que comecei para psicóloga e para o psiquiatra. Por fim, acabei ficando em casa, né? Tivemos uma conversa lá no livro, foi agora. E aí, a psiquiatra tudo bem, mas a psicóloga era pior que em casa. Porque daí sentava meu pai e minha mãe de um lado, eu nessa poltrona, a psicóloga na frente. Aí, como era, né, terapia em família, papai e mamãe falavam, quer dizer, muito mais minha mãe falava, muito mais o meu pai falava do que minha mãe, porque minha mãe ficava omissa, e eu brigo com ela até hoje com isso. Brigo não, mamãe, te amo muito. Mas a gente sabe que tem nossos pontos aí que não foi legal, né? A gente tem que ter boca pra falar as coisas, caralho. Mas eu te entendo, mãe, também, como eu entendo todo o processo, tá? Casa, amor no coração, ó. Aí, na psicóloga foi horrível, né? Porque assim, gente, a psicóloga defende viado, né, gente? Afinal, saiu da Organização Mundial de Saúde, que ano que foi? Fui falar, não sei. Sei lá, alguém me fala aí, no ano de 91 ou 99, ou eu tô muito errado, eu sei que saiu da Organização Mundial de Saúde como uma doença, né? Que era homossexualismo, né? O sufixo ismo determinava a doença, né? Determina a doença. Então, é homossexualidade hoje. E aí, na psicóloga, daí meu pai falava, eu falava do outro lado. Bom, era a briga mesmo, assim, que eu falo de argumentação. Ele gritava aqui, eu gritava ali, minha mãe ficava assim, minha mãe às vezes falava. A psicóloga, coitadinha dela, uma ancha, porque ela não sabia o que falar, se ela falava com meu pai ou comigo, porque era um berreiro, e aí eles choravam, e não sei o que, e a psicóloga tinha que me defender, porque ela me defendia, não sei o que, e assim foram algumas consultas. Até que um dia, em uma dessas consultas, eu falei, chega, caralho, eu tô cheia desse espetáculo aí que não leva pra nada, saí correndo aos prantos, fui ao Parque dos Macaquinhos novamente, até porque essa ex-psicóloga ficava lá próximo. E aí no Parque dos Macaquinhos me encontrei com uma bicharada lá, minhas amigas. E aí, papai e mamãe saíram da psicóloga e me encontraram aonde? No Parque dos Macaquinhos, que ele sabia que eu ia pra lá bastante. E o Parque dos Macaquinhos faz parte da minha história de vida, nem eu sabia lá. Enfim, aí estava eu lá. Daí, entrei no carro, né, meu pai entrou no carro da minha mãe, meu pai no carro, eu entrei atrás, e meu pai chorando, vi como chorava essa gente, chorava, e minha mãe chorava, e aí eu entrei no carro, mas eu entendo o lado deles, né, meu pai veio de uma família super conservadora, tradicional brasileira, que eu já falo com nojo, como vocês estão vendo. Minha mãe veio também de uma família conservadora, porém conservadora liberal, diferentemente do meu pai, da família do meu pai, que são ainda, a maioria muito conservadores, né? Então, assim, tem todo um porquê, né, do meu pai, da minha mãe, nessa situação ser assim. Como acontece na maioria dos casos, as pessoas que se assumem gay ou dentro do LGBTQIA+, né, ou hoje, identidade de gênero, né, no passado tinha muito mais, hoje tem bem menos, porque a gente tem muito mais informação, mas assim, eu quero dizer, as famílias, nossos pais, nossas gerações, era bem diferente, não tinha toda essa
essa bicharada que existe hoje em dia, todas essas pessoas icônicas, Pablo Vittar, Glória Groove, entre outras, que são muito representativas na comunidade LGBTQI+. Então eu entendo e respeito. Na época eu não entendia, né? Então, voltando. Cheguei ao carro, e aí meu pai disse assim: Douglas, você é meu filho. Eu disse: parabéns. Mentira, só pensei. Aí ele disse assim: eu preciso, né, te aceitar porque você é meu filho. E eu disse: parabéns, você entendeu, velho? Aí ele disse só assim: mas eu gostaria, não, eu quero que você não fale nada para os parentes, nada para os colegas de trabalho dele, da empresa onde ele trabalhava antes, porque senão, quando eu chegar na empresa, eles vão falar: olha, o filho do... eu não vou falar o nome do meu pai, né? É viado. Ah, é viadinho, aquelas brincadeirinhas, né, que o pessoal faz. E eu super entendo, né? Enfim, meu pai estava fazendo toda uma aceitação e abrindo a cabeça dele, né, gente? Não é uma coisa fácil, né? Tanto que eu tô falando com esse tom humorístico aqui para deixar uma coisa que foi pesada e muito marcante na minha vida com um sabor engraçado, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer na vida, é sempre pensar de forma positiva, deixar o negativo pro lado, tá? Eu falei sério. Voltando. Ai, não que eu estava falando sério antes, eu estou falando sério de uma forma lúdica. Aí, eu falei: não, pai, tudo bem, tá tudo certo. Bom, gente, e a partir daí a aceitação foi se tornando cada vez mais tranquila, mais suave, mais leve. Eu diria assim, que depois de um ano acalmou o inferninho que foi aqui em casa, porque foi um inferninho que foi aqui em casa. No segundo ano, suavizou muito mais. E quando eu tive meu primeiro namorado real oficial, ele morou aqui em casa. E meu pai tratava o meu primeiro namorado real oficial melhor que eu. E vocês sabem, olha que, gente, eu sou a pessoa mais honesta que existe na face da Terra. Eu sei que pode ter pessoas que me conhecem agora, ou pessoas que já me conhecem, pessoas que duvidam da minha índole. Estou cagando e andando pra vocês. Mas assim, eu sou a pessoa mais honesta, eu sempre tento viver a minha verdade, contar a verdade nua e crua. E, inclusive, isso tem dado uns probleminhas no passado, muito, inclusive, recentemente, também sempre vai dar, né? Porque faz parte da minha índole. Mas, enfim. E aí, então, meu pai tratou este namorado muito bem, gente. A minha mãe, muito bem também. Bom, por Deus, gente, tratava igual filho, igual eu. Era o mesmo tratamento. Exatamente o mesmo tratamento, melhor, ainda melhor. Às vezes minha mãe se passava e tratava melhor, o que é ótimo, né? Então, assim, só pra falar e fechar redondo este vídeo, não é fácil pra ninguém. Não acredito que vai ser fácil ainda daqui pra frente para as pessoas que estão começando hoje na cena gay. É claro, acredito sim que é muito mais fácil que na minha geração, na minha época, mas, gente, é a vida. Todo mundo tem fases, ciclos que começam, acabam. E assim a gente vai ganhando experiências, ficando mais forte, ganhando conhecimento, ganhando compaixão, ganhando amor, ganhando respeito, ganhando confiança, credibilidade. E isso é o bonito da vida. Tá bom, pessoal? Esse foi o assunto de hoje. Eu sei que o vídeo foi comprido, porque o assunto é delicado, é um assunto importante. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir, comentar, compartilhar e até mais! See you later!